Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 13 de junho de 2020. Sonhos confinados. Pesquisa analisa o que brasileiros têm sonhado durante a pandemia, parte 2. As pessoas costumam falar que o mundo está um pesadelo. Não é à toa que a gente usa esse termo, afirmou o professor Gilson Yanini, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ele é um dos responsáveis pela pesquisa Sonhos Confinados, que analisa o que os brasileiros têm sonhado durante a pandemia de coronavírus. Até esta quinta-feira 28, mais de 25,6 mil pessoas haviam morrido com Covid-19 no Brasil e o número de casos confirmados da doença era maior que 414 mil. A pesquisa é coordenada por profissionais do UFMG, da Universidade de São Paulo USP e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS, enquanto a USP e a UFRGS são focadas em relatos de profissionais da saúde e da educação. A UFMG analisa sonhos de qualquer pessoa, de qualquer idade ou profissão. Quem quiser enviar o relato não precisa se identificar. Os sonhos são colhidos em um formulário online, disponível no Instagram do projeto. A pessoa deve descrever o sonho e as lembranças, associações e interpretações que fez dele. Se a pessoa preferir, pode mandar áudio no WhatsApp para contar mais detalhes, completou Yanini. Cerca de 660 sonhos já foram narrados pelos brasileiros, 360 são na base de dados da UFMG. Na Universidade Mineira, mais de 10 pesquisadores da pós-graduação em psicologia participam do trabalho. O tratamento dos dados é feito com apoio de métodos computacionais de análise do discurso, com colaboração do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN. Sonhando mais? O sonho é uma máquina que elabora aquilo que, durante o dia, a consciência não deu conta de elaborar com as ferramentas limitadas que tem, afirmou o pesquisador. Dados preliminares da pesquisa mostram que há diferença entre os sonhos do início da pandemia, em março, e os de agora. Antes, ao que tudo indica, eles eram mais associados ao isolamento, à solidão e à angústia ligadas a isso. O termo que mais aparecia era casa. Agora, começaram a aparecer temas mais ligados à morte, principalmente nas cidades em que a pandemia chegou de uma maneira mais expressiva, como no Rio de Janeiro, detalhou o professor. De acordo com a Yanini, a mudança na rotina, devido ao isolamento social, é uma das razões para estarmos nos lembrando mais do que sonhamos. Quando acordamos atrasados, acendemos a luz e lavamos o rosto, por exemplo, as sensações exteriores são mais fortes do que as do sonho. É uma competição desleal, as experiências reais ocupam o psíquico de uma maneira mais forte. Se você acorda com mais tempo e fica mais tempo no escuro, a chance de se lembrar do sonho é bem maior, comentou. Fantasia e realidade. A pesquisa é principalmente inspirada em 3 livros: A Interpretação dos Sonhos e o Infamiliar, de Sigmund Freud, e Sonhos no Terceiro Reich, de Charlotte Berat. Já o trabalho de Berat é importante para pensar a função coletiva que os sonhos têm. Em Sonhos no Terceiro Reich, a jornalista alemã compilou 300 relatos durante a ascensão do nazismo. Eles frequentemente mostram como as pessoas começaram a perceber, nos sonhos, os perigos que só se deram conta conscientemente um tempo depois, acrescentou. Segundo o professor, como ainda estamos estranhando a nova realidade, temos dificuldade de processá-la. É a sensação de estar dentro de um filme.
É como se a gente perdesse as fronteiras nítidas da fantasia e da realidade. Isso faz com que a nossa mente tenha que trabalhar mais para dar conta de processar esses dados que são incongruentes, finalizou. Adenair Novaes, em seu livro Sonhos Mensagens da Alma, afirma que os sonhos conflitivos, também chamados de pesadelos, são ressonância clara dos processos psíquicos de seu agente. Muitos sonhos, tidos como pesadelos, em que o sonhador se vê em situação onde geralmente está sendo perseguido, agredido, entre a vida e a morte, ou que monstros querem atingi-lo, podem ter explicações diversas e, às vezes, se apresentam de formas distintas. O conhecimento do analista a respeito da psicologia dos sonhos e do espiritismo fará estabelecer a diferença. Do ponto de vista psicológico, pode-se entender como uma manifestação de um complexo ou da sombra do sonhador. Os elementos simbólicos que impõem situações aversivas ao sonhador representam aspectos negados ou desconhecidos em sua personalidade. Do ponto de vista espírita, trata-se da conhecida obsessão espiritual, em que o sonhador, em espírito, entrou em contato com circunstâncias aversivas a ele durante o sono. O resultado é a lembrança do episódio através dos símbolos constantes no inconsciente. A literatura espírita é vasta neste campo, através de vários livros psicografados ou não, onde as obsessões são exaustivamente estudadas. Há sonhos perfeitamente distinguíveis quanto à natureza psicológica ou espiritual, mas há outros de difícil verificação. A forma como se apresentam geralmente é a mesma quando se trata de problema de ordem espiritual, que não exclui a existência de problemas psicológicos. O sonhador nem sempre se sente fisicamente bem. É comum sentir-se cansado e descompensado. Aos espíritas, num e outro caso, seria importante buscar a terapia do passe, da oração e do esclarecimento. Aos que não são espíritas e nem se interessam pelos métodos utilizados pelo espiritismo, o tratamento psicoterápico será de grande valia. Há pesadelos, conhecidos pelo nome de terror noturno, que provocam tamanha perturbação ao sonhador, que ele acorda abruptamente, com sensações desagradáveis e, às vezes, gritando de medo ou pavor. O acordar abrupto é seguido, não raro, de suores e tremores que se prolongam por alguns minutos. Esse fenômeno é muito comum em crianças e adolescentes, sendo curável com um bom tratamento psicoterápico. O uso de medicação nem sempre é aconselhável, pois costuma mascarar o sintoma impedindo o conhecimento da verdadeira causa. Do ponto de vista psicológico, os pesadelos funcionam como uma espécie de tratamento de choque, tentando sensibilizar, de forma violenta, o sonhador, a fim de que ele perceba a natureza real de seu conflito. A sombra nele expressa deixa de ser velada e rompe abruptamente. É uma espécie de eletrochoque onírico. Como se livrar dos pesadelos naqueles estados de incapacidade de mover o corpo, erroneamente chamados de pesadelo? O tratamento é muito simples. Deve-se não tentar mover o corpo, nem tampouco chamar alguém. Deve-se buscar pensar em outro local, em estar num outro lugar da casa ou da cidade. Imediatamente a pessoa se deslocará para lá. O indivíduo não deve temer coisa alguma. Nada vai lhe acontecer naquele momento. A maioria das pessoas, por desconhecimento do processo, teme que advenha a própria morte. Não há perigo. Experimente. Será uma sensação indescritível, extremamente agradável e prazerosa, além de dar a você a certeza de que não se reduz a seu próprio corpo. Naqueles estados em que realmente está ocorrendo um pesadelo, isto é, uma perseguição ou uma situação aversiva que o sonhador porventura esteja enfrentando no sonho, as recomendações são as seguintes: 1.
Relate seu sonho a alguém, preferencialmente seu analista, se estiver em análise. 2. Após lembrar-se do pesadelo, caso não seja a hora de levantar-se, faça-o, tome um pouco de água e volte a dormir. 3. Procure identificar no pesadelo qual o motivo de seu pavor e tente livrar-se dele na consciência. 4. Caso o pesadelo se repita, procure ajuda profissional de um psicólogo. 5. Utilize-se da técnica da dessensibilização sistemática no caso de passar a ter medo de objetos ou pessoas retratadas nos sonhos aversivos. 6. Relembre o pesadelo e enfrente, numa sessão terapêutica, os desafios apresentados nele. 7. Durante a lembrança do pesadelo, procure pedir ajuda a um personagem antecipadamente criado por você, como um velho sábio ou guia onírico. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.